Há mais de 140 anos surgiu um dos clubes mais históricos da Inglaterra, que viveu muitos altos e baixos em sua história, mas que em um passado recente vem sofrendo muito dentro e fora de campo. Hoje irei contar a vocês a história deste grandioso clube e saber o melhor porquê que uma promoção à Premier League levou o clube a uma maré terrível de má sorte. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série Gigantes Adormecidos, estrelando no episódio de hoje o Derby County. O Derby surgiu após se ramificar do Derbyshire County Cricket Club, um clube de cricket formado em 1870 que está em atividade até os dias atuais. O cricket é um esporte muito popular na Inglaterra e aqui no Brasil é muito jogado nas ruas e é chamado carinhosamente de taco. Como o futebol vinha se popularizando e profissionalizando muito após o seu surgimento em 1863, viu-se uma grande oportunidade de formar mais um time nas Midlands, onde o futebol era mais forte na Inglaterra. Foi assim que, em 5 de fevereiro de 1884, surgiu o Derby County Football Club. Pouco tempo depois, em 1891, o Derby Midland Football Club se fundiu com o Derby County. O Derby começou a mandar seus jogos em um pedaço de campo do Derby Cricket Ground, que ficava literalmente no meio de um hipódromo. Assim, o estádio se chamava Racecourse Ground, que habitou o Derby até 1895. E não, esse não é o Racecourse Ground onde o Wrexham, clube de Ryan Reynolds, comanda seus jogos. Esse estádio foi de certa importância no final dos anos 1800, os primórdios do futebol. Recebeu 5 finais de FA Cup, o replay da final de 1886, vencida pelo Blackburn contra o West Brom, e um jogo da seleção inglesa em 1895. O Baseball Ground foi o segundo estádio que serviu como casa para o Derby, e foi o estádio que serviu por mais tempo. Foi lá que o clube viveu suas maiores glórias e vários momentos de apuro também. Entre 1890 e 1898 foi a casa do Derby Baseball Club, e só foi parar nas mãos do Derby County em 1895, e o servindo até 1997, totalizando 102 anos nas mãos dos Rams. O Derby se mudou para esse estádio após o declínio do clube de beisebol, e reza a lenda que um grupo de ciganos jogou uma maldição no terreno do estádio para que o Derby nunca vencesse a FA Cup. O estádio tinha capacidade para 42 mil torcedores e teve no dia 20 de setembro de 1969, em uma vitória por 5-0 contra o Tottenham, em uma partida válida pela First Division, seu recorde de público, atingindo 41.825 pessoas nas arquibancadas. Após algumas complicações em descontaminar o terreno da construção, o Derby conseguiu se mudar para o Pride Park em 1997, onde teve a Rainha Elizabeth II como responsável pela abertura do estádio, onde o Derby comanda seus jogos até os dias atuais. O estádio suporta até 33.397 torcedores e, além do futebol, recebe muitos eventos como shows de música e até casamentos. Já pensou em um dia você casar no estádio do clube do seu coração? Deve ser uma experiência e tanto, eu imagino. A seleção brasileira já jogou em Pride Park em um amistoso contra a Ucrânia em 2010 e a nossa seleção venceu por 2-0 a equipe ucraniana. O Derby é um dos 12 clubes que criaram a Football League em 1888, liga que foi composta por clubes das Midlands e poucos times mais ao norte. A primeira partida da liga na história do Derby foi vencida por 6-3 contra o Bolton, mas o clube acabou em 10º colocado entre 12 times em sua temporada como estreante. Em 1892 surgiu um franzino garoto de 18 anos. Seu nome era Steve Bloomer. Bloomer atuou pelo Derby em duas passagens, de 1892 até 1906 e de 1910 até 1914. Ele tem o recorde de maior artilheiro da história do Derby, com 332 gols marcados. Bloomer foi 13 vezes consecutivas o artilheiro do campeonato. Ele é o segundo maior artilheiro da história do campeonato inglês e é conhecido por ser o primeiro superstar do futebol, apesar de não ter ganho nenhum título com o Derby. Após se aposentar, Bloomer virou jogador de beisebol, conquistando 3 vezes o campeonato nacional. Com um começo sem muito brilho nos primeiros anos de liga, o Derby teve lampejos de esperança nos anos de 1894, 96 e 97, quando acabou em terceiro em duas oportunidades e segundo em uma. Vocês se lembram da maldição cigana que foi jogada no Derby em 1895? Pois bem, em 1898, os Rams perderam a final para os rivais Nottingham Forest por 3-1.
No ano seguinte, perderam novamente, mas desta vez para o Sheffield United, por um placar de 4-1. E para fechar, em 1903, o Derby perdeu a final para o Bury por um sonoro 6-0, resultado que é a maior derrota na história em uma final de FA Cup. Steve Bloomer carregava o Derby County nos anos iniciais, mas após vendê-lo para o Middlesbrough no meio da temporada de 1905-1906, o Derby conseguiu sofrer o primeiro rebaixamento de sua história. Após muitos anos amargurados com apenas 2 títulos de segunda divisão e com a chegada da Primeira Guerra Mundial, o Derby precisava encontrar seus tempos de glória. A partir dos anos 30, o Derby se tornou uma das grandes potências do futebol inglês, tendo sido vice-campeão em 1930 e batendo na trave algumas vezes na FA Cup e sendo ameaçador na First Division. Veio a paralisação do futebol mundial devido à Segunda Guerra, com a liga só retornando em 1946-47. Porém, na temporada anterior, em 45-46, a FA Cup já havia retornado. A campanha do Derby começou na terceira fase, com uma vitória por 9-0 sobre o Luton Town no agregado. Na rodada seguinte, um 4-1 no West Brom, logo depois um 10-1 no Brighton, um 5-4 no Aston Villa nas quartas de final, com 4-0 no replay, na semifinal contra o Birmingham e por fim, uma vitória por 4-1 contra o Charlton Athletic na final, depois da prorrogação, coroando o Derby com seu primeiro título de FA Cup. Após esse triunfo, o Derby nunca mais voltou a uma final de FA Cup em mais de 140 anos de sua história. Apesar do título inédito de FA Cup, o Derby não conseguiu se manter, sendo rebaixado para a Third Division North em 1945 pela primeira vez na história. Também em 55, o Derby sofreu um de seus maiores vexames, perdendo por 6-1 dentro de casa para o Boston United, um clube semi-amador da Midland League, em uma partida válida pela FA Cup. As coisas precisavam mudar, e foi assim que em 5 de junho de 1967, o lendário Brian Clough chegava para comandar os Rams, que amargurava na segundona fazia 14 anos e só tinham uma FA Cup como título de expressão. O efeito foi praticamente imediato. Com a contratação de Dave Mackay, zagueiro vindo do Tottenham, o Derby foi campeão da segundona em 1969 e terminou em nono logo na primeira temporada no alto escalão e em quarto na temporada seguinte. Os anos de glória eram iminentes e um futuro esperançoso enchia os olhos dos torcedores do clube de Derbyshire. Na temporada 71-72, o Derby travou uma batalha histórica contra Liverpool e Leeds até a última rodada, quando o Derby derrotou o Leeds e terminava em primeiro. Mas tinha um porém. Liverpool e Leeds ainda tinham um jogo a fazer, e o nervosismo tomou conta do time e da cidade. O Derby tinha apenas que assentar e esperar ambos os jogos para poder ser sagrado campeão. E eles conseguiram. O Leeds perdeu para o Wolverhampton e o Liverpool empatou com o Arsenal, coroando o Derby como campeão, com 58 pontos em 42 jogos, apenas um ponto a mais que Liverpool, Derby e Manchester City. Os comandados de Brian Clough finalmente foram campeões da primeira divisão e foram jogar a tão sonhada Champions League na temporada seguinte. Na Champions League de 72-73, o Derby avançou contra times como Benfica de Eusébio na segunda fase e só veio a ser eliminado na semifinal da competição após uma derrota muito contestada para a Juventus de Dinozof, onde Clough acredita que os italianos manipularam o juiz, que tomou decisões drásticas que influenciaram no resultado do jogo de ida, que prejudicaram bastante o Derby no jogo da volta. Porém, nada nunca foi provado. Em outubro de 73, Brian Clough rescinde com o Derby após 204 partidas, devido a constantes conflitos com o presidente Sam Longson, que queria banir Clough de aparecer na mídia. Após a resignação, os jogadores protestaram muito e tentaram boicotar uma partida contra o Leicester, mas acabaram jogando e vencendo por 2-1. Clough fez sua aparição final ao entrar, receber aplausos da torcida e ir embora, encerrando assim sua passagem pelo Derby. Após isso, abriu-se espaço para Dave Mackay assumir o posto de treinador dos Rams. Após acabar em terceiro colocado em 73-74, o Derby iria disputar a UEFA Cup de 74-75,
eliminando o poderoso Atlético de Madrid na segunda fase, mas sendo eliminado logo em seguida pelo Vélez, da Iugoslávia. Na temporada 74-75, o time de Mackay foi condecorado campeão da First Division pela segunda vez na história dos Rams. Em sua segunda campanha na Champions, o Derby foi eliminado na segunda rodada pelo Real Madrid. O jogo de ida é considerado como o melhor jogo da história do clube, quando venceram o gigante espanhol por 4-1 dentro do Baseball Ground. Porém, uma derrota por 5-1 no jogo de volta lá na Espanha culminou na eliminação dos Rams na competição. Após a melhor década da história do clube, o Derby retornava para a segunda divisão no começo dos anos 80, encerrando os tempos de glória para um time que venceu 2 campeonatos, chegou a uma semifinal de Champions e uma vitória histórica contra o Real Madrid, tudo dentro dos anos 70. Com alguns problemas financeiros, o Derby não conseguiu retornar à elite logo de cara. Após 4 temporadas na segundona, o clube tinha sido rebaixado para a terceira divisão em 1984. Amarguraram mais uma temporada na terceira divisão, onde passaram o ano de seu centenário jogando apenas o terceiro escalão do futebol e acabando em uma medíocre sétima colocação. O clube só saiu da terceira divisão em 1986. Com uma campanha inédita, foram campeões da segundona em 1987 e voltaram para seu devido lugar, que é a primeira divisão. A partir daí, foram temporadas sem brilho nos anos 90, alternando entre a primeira e a segunda divisão, mas nada especial para o clube, que não estava mais entre as cabeças por disputa de títulos e havia perdido o status de potência na Inglaterra. Para poder falar da desastrosa temporada de 2007 e 2008, tem que primeiro entender os motivos dela ter acontecido. Após flertar com o rebaixamento e acabar em 20º em 2005 e 2006 na Championship, o Derby apontou Billy Davies como treinador, e um projeto de chegar à Premier League em 3 anos. Mas, com um imprevisto feliz, como foi dito na época, em apenas um ano, Davies conseguiu colocar o Derby de volta ao topo do escalão. Em fevereiro de 2007, o Derby era líder da Championship, mas após problemas internos sobre divisão de bônus financeiro em caso de acesso, fez o clube acabar em terceiro e subindo por via playoffs. Durante a pré-temporada, havia em algumas casas de apostas a bet pagando de 33-1 que o Derby acabaria a temporada sem nenhuma vitória, e também como uma espécie de chacota, certas previsões de que o clube seria rebaixado em setembro, 5 partidas após a temporada começar. Com uma janela de transferências assustadora, o Derby adotou a estratégia ruim e barato, buscando as piores alternativas possíveis no mercado. Mesmo com Davies indicando suas preferências para reforços, a diretoria respondeu afirmando que iria buscar só jogadores baratos. Após a desastrosa janela, o Derby ainda dependia fundamentalmente de sua espinha dorsal que havia jogado a Championship, que claramente não estava à altura de um campeonato tão complicado. As novas contratações não surtiram o efeito esperado pela diretoria, que estava pagando o pato por sua terrível decisão. As escolhas de jogadores foram tão erradas que levaram à autodemissão de Trevor Birch, então diretor esportivo do clube, apenas 2 meses após a temporada começar, no dia 19 de outubro de 2007. A pressão era tanta que levou o então presidente Peter Gadsby à renúncia 10 dias após a demissão de Trevor. Depois de 14 rodadas e apenas uma vitória, Billy Davies é demitido do Derby após uma derrota por 2-0 contra o Chelsea. Davies foi a público após o jogo e soltou as seguintes aspas: "O time não é bom o suficiente para a Premier League. Não é nenhum desrespeito aos jogadores. Eles sabem disso. Eles não são bons o suficiente. Para competir nessa liga e nesse nível, você precisa de investimentos em jogadores. Eu não conversei com o novo presidente faz 3 semanas, porque ele é um cara ocupado, que faz as coisas de um jeito diferente do anterior. Mas seria bom encontrá-lo logo." Ainda gera um questionamento sobre a demissão de Davies, se ele realmente era incapaz de treinar um time da Premier League, se ele demitiu para não ter um rebaixamento como mancha em seu currículo, ou se ele sofreu pelo seu sucesso inesperado e prematuro em sua primeira temporada pelo Derby. No dia 26 de novembro de 2007, o Derby tomou o que seria uma das piores decisões de sua história. Paul Jewell foi apontado como sucessor de Davies e tinha a impossível missão de salvar um time que já não tinha salvação.
Dewell era muito popular por salvar times em apuros de rebaixamento, então aparentava ser a melhor opção no mercado. Dewell chegou confiante no derby, mas rapidamente isso mudou. Recentemente, em 2019, ele afirmou em entrevista que pulou para a oportunidade. Em janeiro, mais um panelão de catados chegou no derby para desesperadamente salvar o clube, mas não tinha jeito. Dewell não só falhou em salvar o clube do rebaixamento, mas também falhou em registrar uma única vitória na temporada. Como em todo time em crise existe um escândalo, no derby não seria diferente. Para piorar a vergonha e o fracasso de Dewell no derby, em março de 2008, um vídeo caseiro dele fazendo relações amorosas e traindo sua esposa caiu nas mãos de um tabloide inglês, que divulgou o vídeo nas mãos do público, que já não andava muito contente. E foi dessa maneira desastrosa que acabou a temporada. 38 jogos, uma vitória, 8 empates, 29 derrotas, um vídeo íntimo vazado, totalizando 11 pontos e tornando o Derby no pior time da história da Premier League, com apenas 20 gols marcados e 89 sofridos. Recorde esse que era até então o de pior defesa da história do campeonato, mas foi quebrado recentemente pelo Sheffield United na temporada 23-24. Kenny Miller acabou sendo o artilheiro do clube na temporada com 4 gols. A única vitória foi contra o Newcastle dentro do St James Park, ou seja, o Derby não venceu um único jogo dentro de casa durante toda a temporada. Nas temporadas seguintes ao vexame, Nigel Clough, filho de Brian Clough, comandou o clube por cerca de 5 temporadas, mas Nigel não teve o mesmo sucesso que seu pai. Em 2014, o clube flertou com o acesso, mas acabou em terceiro na liga e perdeu a final dos playoffs para o Queen's Park Rangers com um gol no último lance da partida. Após mais algumas temporadas batendo na trave, incluindo outro quase acesso com Frank Lampard como treinador, o Derby busca Wayne Rooney nos Estados Unidos com esperança de um retorno. Mas aí veio a pandemia. O clube não conseguiu se sustentar financeiramente e viu o próprio Rooney sendo forçado a se aposentar para comandar o time no meio da temporada. Após algumas deduções de pontos, o Derby era rebaixado para a League One, o terceiro escalão do futebol inglês, ao final de 2021-22. Hoje, o Derby retornou à Championship e tenta se firmar de novo na liga para poder voltar a sonhar com um possível retorno à elite no futuro. O East Midlands Derby, disputado entre Derby County e Nottingham Forest, é sem dúvidas um dos maiores clássicos da Inglaterra, com a primeira partida sendo jogada em 1º de outubro de 1892, com a vitória por 3-2 do Forest. O clássico, que não é jogado desde 2021, soma 133 encontros, com 49 vitórias dos Rams e 50 do Nottingham. Desde 2007, é entregue um troféu ao vencedor em memória a Brian Clough, treinador ícone em ambos os clubes. O clássico é carinhosamente chamado de El Colchito, fazendo alusão ao El Clássico. E assim, chegamos ao final do segundo episódio da série Gigantes Adormecidos. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e que já deixem o like no vídeo, se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.